Mas em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas. Só trazendo aí mais uma vez, o lembrete, se você fez o Pix, por favor, envie teu comprovante. Glória a Deus. Amém? O vídeo está pronto? Luzes. Desliga essa luz aqui, ó. Não, tá bom, pode deixar assim. Uma criança diferente. Era assim que eu me sentia. Deprimido aos 13. Deprimido aos 13. Fraco. Um líder capenga. Desanimado? Sempre. Fechei minha célula. Não tinha mais força. Sentia com raiva o tempo todo. Não tá fácil, mas deixa eu te falar. Jesus não disse que ia ser fácil. Jesus não disse que ia ser fácil. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou? Que ele vai estar com você. Que ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Seus momentos mais difíceis. Seus momentos mais difíceis. Ele tá lá. Ele tá te vendo. Ele tá te segurando. E assim como te falaram. O processo dói. O processo dói. Às vezes a gente tem medo de enfrentar o processo. Às vezes a gente tem medo de enfrentar o processo. Que ele dói. Muito mais fácil fugir. Só que sabe o que vai te curar? Sabe o que vai te curar? Seu propósito. Seu propósito. Seu propósito vai te fazer enfrentar o processo. O que você não pode fazer é desistir. O que você não pode fazer é desistir. Se imagine nesse momento. Comece a pensar nas coisas que o diabo tentou usar para te parar. Comece a pensar nessas coisas. Eu sei que essas coisas machucam você. Eu sei que elas te machucam. Eu sei que elas te machucam porque eu também já fui assim, cara. Eu também já tive um coração machucado. Eu também já tive um espírito vazio. Eu também já fui um cara vazio, velho. Mas sabe o que eu fiz? Olha pra mim. Eu não deixei de sonhar. Eu não deixei de sonhar. Espírito Santo, ele entrou na minha vida. E eu comecei a ser transformado através dele. Minhas células estavam vazias. Sem metas, sem nada também. E como eu falei, pensando em desistir, sabe o que eu fiz? Eu confiei em Deus. Eu confiei em Deus, eu permaneci em Deus. E eu liguei pros meus líderes e falei assim: o que eu faço? Seus pastores, nós, a gente se importa com você. E a gente sabe que os planos de Deus de Deus são muito grandes para sua vida. Então, cara, pode abrir seus olhos. Tudo aquilo que você passou não te mata. Entendeu? Não te mata. Mas te fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, na segunda palavra da nossa série, não mata, fortalece. Fala pro seu irmão, fala, a pressão do mundo não mata, mas fortalece. Quando você se mantém em Cristo. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é encontre o propósito para viver. Talvez você já tenha pensado, quem nunca parou para pensar, você vai pensar agora porque eu vou falar, né? Você nunca pensou qual que é o teu propósito? O que você veio fazer aqui? Só sofrer? Né? Estava falando com uma pessoa sobre Jesus, e essa pessoa com muitos questionamentos, né, sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus faz.
eu falando, cara, o que eu estou falando aqui para você não é coisa que eu estou falando de outras pessoas, é coisa que eu vivo, né? E falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho de Cristo, né? E essa pessoa, não, mas tem isso, tem aquilo, e muitas vezes até nós temos questionamentos a respeito de Deus, e aí você para pensar, né? Poxa, o que eu vim fazer aqui? E aí essa pessoa, né, esse contato meu, eu vejo ele postando muitas postagens, né? Não é ninguém que está aqui, tá? Mas eu estou dando exemplo para que você entenda, muitas postagens depressivas, coisas ruins, né? Poxa, qual o sentido da minha vida? Minha vida não tem sentido. Nossa, nossa, como eu já vi ele falando, nossa, como eu queria morrer. Né? E muitas vezes as pessoas, elas se questionam, elas têm o poder, elas têm a capacidade de questionar a transformação de Cristo na vida de uma pessoa, mas não têm a capacidade de entregar o próprio coração para ser transformado, para ter um propósito, para ter uma missão, porque quando você encontra o seu propósito, você se encontra. Quando você encontra o seu propósito em Deus, né, você se encontra nele, você sabe qual é a sua identidade. Todas as coisas foram criadas por Deus com um só propósito, inclusive você. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Quem que é o rei da selva? Leão, né? A gente fala, nossa, é o rei da selva. É o maior animal? Não. Tem hipopótamo, tem girafa, tem um monte de coisa. Mas aí você para pensar sobre a cadeia alimentar, né? Quem já estudou isso, né? Cadeia alimentar. Aí você olha assim, cada um tem um propósito. Cada um tem um propósito. E os estudos dizem, né, que a extinção, né, de alguns animais faz o quê? Quebrar o propósito dos outros. Olha só isso, que louco. Então, quando eu abandono o meu propósito, quando eu deixo a missão de Deus para trás, pessoas são deixadas para trás, pessoas não são alcançadas. Então, quando eu desisto, quando eu abro mão do meu propósito, pessoas, né, não conhecem a Cristo. E do mesmo jeito, já pensou se o leão, se é extinto o leão, não existe mais leão? Já pensou o desequilíbrio que isso causaria? O desequilíbrio na natureza? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Todos nós temos um propósito. Todos nós temos. Quem falou para o leão, falou, leão, quando você crescer, você vai ter que se alimentar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que... Ninguém falou. Ele nasceu sabendo o propósito que ele tinha. E muitas vezes, muitas pessoas, elas nascem sabendo o propósito de Deus, mas elas abandonam, elas abrem mão, né? Talvez alguém um dia te apresentou o ID, né? Deus nos deixou lá ir por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? Então, quando nós abandonamos, quando a gente deixa isso, né, nós estamos deixando uma geração, nós estamos criando um desequilíbrio. Deus, para que o propósito de Deus ele seja cumprido nessa terra, Deus ele precisa apenas de um coração decidido. Mas do contrário que muita gente pensa, Deus ele não precisa de nós pessoalmente para que esse propósito seja cumprido. Tem uma frase muito interessante, né, que fala assim, que Deus ele levanta pessoas para que cumpram esse propósito. E lá em Colossenses 1,16 fala assim, ó, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, parte final do versículo, todas as coisas começam nele e nele encontram o seu propósito, né? Tem uma frase que fala, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe o seu destino, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. Para quem não sabe onde realmente vai chegar, para quem não sabe qual o propósito da própria vida, qualquer lugar serve. Mas quando você começa a entender o propósito de Deus na sua vida, né? Quando eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida, eu comecei a abrir mão de lugares, abrir mão de coisas.
Quando eu comecei a entender o propósito, eu vi que, cara, era muito maior que eu. O propósito de Deus é muito maior que eu e que você. É muito maior, só que Ele ainda assim confia em nós, né? Então, grande parte das pessoas ao nosso redor estão trilhando muitos caminhos sem destino, becos sem saída, ruas sem fim, e a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que levam à morte. Existem muitos caminhos que parecem bons, muitos caminhos que parecem, né, pô, é bom, é gostoso, né, poxa, que bacana, eu vou numa festa, eu vou usar uma droga, eu vou ficar com um monte de menina, eu vou ficar com um monte de menino, né, sem compromisso nenhum, tem crianças, uma noite junto, né, acabei pensando alto, uma noite junto, lavou tá novo, né, tem essa frase, lavou tá novo, pronto, acabou. Mas vocês conseguem entender o quanto, né, o diabo ele fez o mundo parecer bom, fez as coisas do mundo parecerem boas, ele colocou as coisas do mundo como se fossem coisas, como se fosse algo bom, como se fosse o seu destino aquilo, né? Tem aquela frase, né, de como é que é? Encontrar a tampa da panela, né? Tem gente que fala que vou tentando até dar certo. Meu irmão, você é tão descartável assim? Você é tão descartável? Deus te criou por algo muito maior que você não é descartável. Então, descobrir o caminho, o propósito, o sentido da nossa vida é uma coisa mais importante que precisamos entender aqui nessa terra. Isso fará com que a nossa vida seja mais leve, mais alegre e mais desafiadora. E eu tenho um desafio aqui para todos que estão aqui. Cadê o chocolate? É o seguinte, existe uma palavra, que eu separei essa palavra por letras, e essas letras estão espalhadas aqui no salão. Então, o desafio é você encontrar a letra, trazer aqui na frente. Quem encontrar a letra já vai começar ganhando um chocolate. Então você, peraí. Então você vai encontrar. Não, calma. Não, pode pegar. Ele pegou ali. Você vai encontrar, vai trazer aqui na frente. E quem encontrar vai ter que ajudar um ao outro para montar essa frase. Então, em nome de... Pode começar. Vamos lá. Vamos ver quem que... Se você encontrou, traz aqui na frente. Se você encontrou, traz aqui na frente. Pega um chocolatinho aqui com a Axa. A menina mais bonita desse Arena Jovem. Você tem que ficar aqui na frente, irmão. Você tem que ajudar a montar qualquer palavra. Vamos lá. Ó, o Marcelão achou, você é louco. Quem mais? Vamos procurando. Participa também. Vamos procurando. Tá no salão, não tá lá para fora. Tá aqui nesse salão, nesse espaço. Quem achou, vem trazendo aqui. Abre aí a... Nenhuma em cima. É uma palavra só. Professor? Não é professor. Quantas letras a gente tem? Só 4. 5. Esse cara quer falar as coisas tudo aqui, fica caguetando, tudo. Só porque ele achou primeiro, quer comer um chocolate. Vamos lá, 5 letras, faltam 6 letras, faltam 2, eu acho. Calma. 9 letras. Não, faltam 3. Aqui já tem 6. Vamos lá. É, isso aí, tem que... Já entra na frente, já. Não, senão vai demorar demais. Vamos lá. Mais uma. Aqui, ó, já pegou o chocolate? Pega o chocolatinho. Hoje é o seu aniversário. Não, é amanhã, né?
É amanhã, é amanhã, é amanhã, é amanhã. Hoje nós comemora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 2 letras. 2 letras, hein? 2 letras para ganhar um chocolate, hein? 2 letras, 2 letras. Quem achar rapidão vai ganhar 2 chocolates. 2 letras, 2 letras. 2 letras, 2 letras. Olha esses caras, você só quer chocolate, mano. Falta 2 letras, 2 letras. Vamos, vamos. Ih. Ronaldo. Vamos ver quem vai achar mais de uma, hein? O Marcelo tá procurando até no meio do... Falta um, falta um, falta um. Achou, achou, achou? Achou mais uma. Achou, achou, achou? Pessoa que escondeu isso aqui igual dinheiro. Achou que era dinheiro, foi escondendo, nos esconderijos mais complicados. Foi. Falta um? Falta um, falta um. Quem tá online aí, você tá perdendo esse momento muito top. Cadê a musiquinha de fundo? Bota uma musiquinha de fundo aí. Acha aí, cadê? Falta um. Hã? Ah, nem precisa, agora tá no final já. Mas se quiser, já vira, já. Pode fazer. Pode fazer. É só virar ela assim, ó. Vamos lá, hein? Falta uma, falta uma, falta uma, falta uma. Falta uma. Tem uns caras que já desistiu de procurar. Já achou uma, já tá bom. É. Os caras têm tatuagem no braço. Um dia eu vou fazer uma também. Fazer um leão assim, ó. Não esse aqui é meio esquisito. Ah, aí sim, é que eu não vi. Eu quero fazer aqui, ó. Fazer aqui. Ô louco, sem briga, hein? Sem matar o irmãozinho. Achou? Achou, achou, achou? Nem a Axel lembra onde ela... Hã? Não é? Galera, alguém pegou o que estava ali? Você pegou o que estava escondido ali? Dentro do bagulhozinho de colocar o envelope? Não? Então não é. Achou? Cadê a palavra? Cadê a palavra? Cadê a palavra? Cadê a palavra? Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Ô Mar, ajuda a formar a palavra aí, Gibi. Ô, segura o I aqui, ô Josué. Ô Jô, seja o I. Seja o I, Jô. Ah, foi esse cara aqui, ó. Falou primeiro, ele foi o primeiro a falar qual que era a palavra. Foi mesmo, ganhou 2. Glória a Deus. Já organizou aí? Quem ganhou 2? Deixa eu ver se esse negócio tá certo mesmo. Vocês estão sabendo português? Professor. Não, é propósito. Glória a Deus. Olha só, galera. Olha só. Se liga. Se liga, vocês que estão aqui e vocês que estão aí. Pode tirar a música, obrigado. Eu coloquei por um momento, eu coloquei, né,
diante de vocês, por um momento, um propósito. Que era o quê? Tinha que sair achando as palavras, tem que encontrar as letras para poder formar a palavra. E muitas vezes, nós olhamos as outras pessoas, você olha e fala, nossa, o cara está procurando, o cara achou, o cara não achou. Ou talvez você tenha procurado e não achou, você fala... você vai na ideia dos outros. Aí você vai atrás, né? Poxa, ó, tá procurando ali, eu vou ali que eu vou achar. Né? Mas olha só que interessante. Ou são 3 possibilidades, né? Ou você foi, né, brigou por isso aqui, achou a letra, ou você simplesmente ficou sentado, ou você foi e não encontrou. São três possibilidades, né? Você ter ido e não encontrado, né? Você trazendo para nós aqui, você saber o seu propósito, saber aquilo que você precisa fazer, né? Você vai, faz e traz e ajuda a formar a formar a palavra, propósito. Talvez você tenha olhado as pessoas fazendo, falando, nossa, cara, como eu queria, mas acho que não, hoje não, eu estou aqui tranquilo no meu cantinho, não vale um chocolate eu ter que levantar não, né? Ou talvez você fala, poxa, cara, eu fui atrás, eu procurei, né, quase chorando assim, porque eu queria um chocolate, né? E aí você foi atrás, você foi atrás e você não achou, né? Mas a Bíblia, ela nos ensina que o quê? Que nós precisamos ter perseverança. Ser perseverante, o que é você ser perseverante? É você não desistir daquilo que Deus coloca na sua vida. Se Deus disse que tem um propósito para você, não desista, que o propósito vai acontecer. Não desista, poxa, mas eu falo de Jesus, né? Eu prego e até hoje nada aconteceu e nada tem acontecido, né? Continue perseverante, orando, continue, né, nessa pegada que Deus ele vai honrar a sua vida, né? Assim como honra a vida daqueles que pagam o preço, né? Isso aqui trazendo para nós um exemplo, né? E nós encontramos o propósito. Só que nós encontramos o propósito onde? Em Deus. Nós encontramos o propósito na casa de Deus, né? E junto, né? Não é só, você não está sozinho, você tem um líder, uma pessoa que tem te enchido o saco para você vir no Arena. É brincadeira, estou zoando. Mas estou enchendo o saco, né? Fala aí. Nossa. Uma pessoa que tem enchido o saco, uma pessoa que tem falado, vamos para a Arena comigo e tal. E talvez você pense assim, fala, nossa, mas esse cara não sai do meu pé. Mas não é, porque Deus toca no coração para que essa pessoa possa te trazer e reformar o seu propósito. Trazer a essência de Deus de volta. Amém? Muito obrigado, uma salva de palmas para essa galera aqui, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu vou subir por aqui mesmo. Ai. Glória a Deus. Olha só. Tá todo mundo animadão aí ainda. Mas vamos lá, a gente tem que acabar hoje, porque hoje tem pizza. Amém? Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, fala shh. Agora é Deus que vai falar no seu coração. Olha só, o maior senso de propósito e sentido de vida que nós temos, o maior exemplo de senso de propósito, de sentido de vida, de caminho a trilhar, ele vem de você passa vergonha, o que é? Ele vem de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de propósito e sentido de vida. Ele veio para pregar, amar, salvar, quebrar paradigmas, quebrar sofismas, destruir cadeias e fortalezas culturais, vencer a morte, uma verdadeira revolução contida em um homem só. Talvez você pense assim, né? Nós vemos muito nos dias de hoje o que? Situações no mundo em que as pessoas brigam por um direito a algo, mas toda revolução que você pensar que está no mundo, Jesus, ele já ganhou.
Em Jesus nós temos a vitória. Em Jesus nós encontramos esse propósito. Lá em Lucas 19:10 fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que significa estar perdido? Significa você não ter identidade. Fala para a pessoa do seu lado, identidade. Pergunta, você sabe quem você é? Sabe por que você nasceu? Você vai entender ainda. Lá em 2 Coríntios 5,15 fala assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só isso, ele morreu por todos, né? Ele já morreu pelos nossos pecados, ele já se entregou numa cruz, ele se entregou, né? A morte, uma morte de cruz, ele já sofreu para nos salvar, né? Ele já nos trouxe a salvação. E lá em João 3,17 ele fala assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele tinha propósito em vida e tinha propósito em morte. Vocês conseguiram entender isso? Jesus, ele tinha propósito em vida e propósito em morte. Jesus é a pessoa que mais viveu o propósito de Deus nessa terra. Não existe ninguém que tenha vivido com tanta intensidade, com tanto amor, o propósito de Deus que Jesus. Não existe outra pessoa. Uma pessoa com propósito é aquela que tem um objetivo de vida, que pretende fazer tudo para alcançar, inclusive doando sua própria vida. Sempre o propósito de vida, ele vai utilizar sua paixão para melhorar a sua vida e a de outros a teu redor. É aquilo que eu estava falando, né? Quando você encontra Jesus, ele te transforma de dentro para fora, te faz ser uma nova pessoa. Ele te transforma, ele te faz essa nova pessoa, para que você possa levar o seu testemunho e ganhar pessoas para ele. Talvez você pense assim, fala, nossa, mas eu não nasci para ser líder. Você pode ter até esse questionamento no seu coração, que você não nasceu para ser líder, mas todos são capazes de liderar através do poder de Deus. Todos nós somos capazes, eu e você, independente, né? Tem muita gente que ela fala assim, poxa, mas eu tô sem tempo, né? Tô sem tempo, não vou não, deixa, outra pessoa faz, né? Deixa isso aí quieto, né? Eu não dou conta, não tenho paciência para lidar com pessoas, né? E é aquilo, né? Assim como o Espírito Santo tinha falado no meu coração, o coração do homem é corrupto e extremamente enganoso. Eu não sei se é o contrário, mas é enganoso e extremamente corrupto. O coração é. E tem aquela frase, né? Muitas vezes as pessoas seguem, né? Fala assim: segue seu coração, segue seus sentimentos. Você está com sentimento? Vai e faz. Segue seu coração, assinado diabo, né? O nosso coração muitas vezes ele nos engana. Ele coloca desânimo em nós, ele coloca situações que nos jogam para baixo, ele coloca situações que nos levam a não estar na casa dele, a não viver um propósito, né? E é isso que ele quer. E talvez você pense assim, poxa, mas isso só acontece no mundo. Não, eu vejo muitas pessoas abrindo mão do propósito porque aconteceu alguma coisa lá na igreja. Poxa, fulaninho me falou um negócio, meu líder falou isso. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você entende o seu propósito, você não abre mão dele por picuinha, porque isso é mimimi. Querendo ou não, isso é mimimi, né? Faz parte dessa geração Nutella que a gente tem visto. Cara, as pessoas, elas têm tido um pensamento tão quebrado, tão quebrado pelo inimigo, pelo diabo, né? Que tudo tudo tem um objetivo de ser, né, algo ruim. Tudo tem o objetivo de ser desculpa. Assim como Jesus nos ensinou, nós amamos o próximo, mas nós não concordamos com o pecado.
Nós não concordamos com aquilo que está errado, com a essência que Deus renova em nosso coração, nos transforma, nos faz uma nova pessoa, e aí você começa a ver o mundo de uma forma que você não via, você começa a ver coisas de uma forma que você não via. O mundo começa a não fazer mais sentido. Por quê? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência física. Por isso que muitas vezes as coisas do mundo não fazem mais sentido a partir de um momento. Você fala, cara, as coisas do mundo não fazem mais sentido. É por isso que isso acontece. Porque você é um ser espiritual. Você nasceu por um propósito. Não é 100 anos, sei lá. Quem quer viver 100 anos aí? Levanta a mão. Quem quer viver 90 aí? Até uns 90. Quem quer viver até uns 60, 70? Sim, tá, já tá suave. Deixa eu falar uma coisa para você. Independente do quanto você viver, 100 anos não é nada comparado com a eternidade que Deus tem para nós. 100, 150, sei lá, 900 anos, 965, né, viveu Matusalém, o homem que mais viveu nessa terra. Ele foi o cara que mais viveu, quase 1000 anos, e ainda assim não se compara à eternidade, não se compara com aquilo que Deus tem para nós. Olha só, considere o seu propósito de vida como uma forma que Deus usa você para transformar o mundo, seu bairro, sua cidade, sua escola, sua rua, sua vida e deixar a sua marca. Só um momento, sem microfone não vai, né? Quem não entende o propósito, não entende quem é. Vocês entenderam isso? Se você não entende o seu propósito, você não entende quem você é. Eu quero me conhecer. Conheça teu propósito, conheça seu Deus. Que você vai passar a se conhecer e ver, né, a sua identidade. Que você não é só mais um, você não é só mais uma pessoa, você não é só mais alguém que está ali por acaso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nada é por acaso. Todas as coisas são colheitas daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes. Ah, mas foi Deus que deu. É colheita da sua entrega. Ah, mas a Bíblia fala que nem todo mundo é abençoado. Isso é verdade. Mas independente da bênção, a maior bênção que você poderia ter, você já tem. Ela se chama salvação. Ah, mas eu tenho vivido uma vida tão difícil, uma vida tão ruim, uma vida tão complicada. Meninão, você já tem a eternidade. Você consegue entender isso? Eu acho que as pessoas elas não entendem a profundidade disso. Você já tem a eternidade através de Jesus. Quando você se entrega, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, né? E a Bíblia fala sobre o batismo também. Quando você se batisma, oh Jesus, se batiza? Estou cansado, é assim mesmo. Quando você se batiza, você está mostrando para o mundo que você foi para dentro da água uma pessoa e levantou uma nova pessoa, uma nova criatura sai dali. Você está mostrando para o mundo, dizendo para o mundo, mundo, eu não sou mais aquela pessoa que mergulhou, eu sou uma nova pessoa que levantou e vou viver o propósito que Jesus tem para mim. Lá em Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, fala para a pessoa do seu lado, cutuca o braço dela, cutuca ela, cutuca. Fala, todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando você ama a Deus. Vocês têm ideia disso? Que quando você ora, fala, Deus, coloca os seus anjos na minha casa, coloca os seus anjos sobre os meus amigos, coloca os seus anjos sobre a minha família, e você tem ideia de que os anjos de Deus, o mundo espiritual, ele se move para que você, né, seja o quê? Para que as coisas se movam
ao teu favor. Quando você ora, quando você coloca diante de Deus, né, e dá uma direção, né, nós temos essa capacidade de direcionar os anjos de Deus. Fala, Deus, coloca os seus anjos para proteger, para transformar, para trazer um novo pensamento. Você tem essa autoridade. E lá em Isaías 61:1 fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé aí onde você está, fica de pé. Eu vou fazer um negócio aqui, fecha o olho, todo mundo, fecha o olho. Desliga a luz aí, por favor, pode desligar todas. Todas. Agora você vai se posicionar aí onde você está, você vai usar toda a sua força, em nome de Jesus. Os discípulos aí ajudem, e você vai repetir comigo: o Espírito do Senhor Deus está bom para o treino, está bom para o treino. Você não está vendo a pessoa que está do seu lado, não tenha vergonha. Então, em nome de Jesus, coloca toda a sua força e intensidade. Fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a minha vida. Em nome de Jesus, dê sua melhor salva de palmas. Yes, pode ligar a luz aí de novo, fazendo um favor. Pode se assentar. Aí depois disso tudo que eu te falei, disso tudo que a gente passou aqui agora, você me pergunta, por que eu tenho que ter um propósito de vida? Talvez você fale, por que eu tenho que ter isso? Por que é isso, né? Porque a sua vida precisa ter um sentido, pelo menos para você. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido daquilo que você vive? Qual é o sentido das coisas que você faz? Qual é o sentido daquilo que você tem vivido na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Qual é o sentido disso? Na onde isso vai te levar? Onde isso vai levar você? Aonde esse caminho, né, vai te levar? A Bíblia ela nos fala que há um só caminho, um só Deus, uma só vida. Não, peraí. Me ajuda aí, galera. Como é que é? Não me lembro do versículo agora, perdão. Mas a Bíblia, ela nos ensina isso. Que existe, lembrei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Se você está num caminho que está fora dos passos que Jesus tem te dado, você está fora do propósito de Deus. Então não tem como, presta atenção. A gente acabou de ler aqui Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, aos que foram que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não tem como você alcançar isso aqui se você não viver a vida que Deus tem para você. E tem gente que fala, Deus, fica bravo, fica de todo jeito, fala, Deus, por que eu não sou abençoado? Por que eu dei meu dízimo, eu dei a minha oferta, eu fui lá e dei o pelotão, eu dei meu parceiro de Deus, e nada acontece na minha vida. Meu irmão, não é aquilo que você dá, é aquilo que você vive. É aquilo que você vive. Viver uma vida sem sentido é perder tempo de vida. Fala a pessoa do seu lado, fala, o seu tempo é a sua vida, valorize. Quando nós nascemos, o nosso cronômetro de vida já começa a contar o tempo que nos resta. Então tudo precisa fazer sentido. Um namoro com propósito, casar com propósito, estudar com propósito, ir à igreja com propósito. Propósito é intencionalidade. Faço algo por algo, faço algo com sentido. Quando nós não usamos o nosso tempo com propósito, nós vamos distorcendo o tempo e quem somos. Por isso, vemos muitos adultos infantis e da mesma forma vemos jovens com uma velhice estampada no comportamento.
Isso não é maturidade, isso é viver no tempo e no propósito errado. Não é maturidade. Segundo ponto, por que você vai viver uma vida? Porque você vai viver uma vida abundante se você tiver propósito. Olha isso. Por que você vai viver uma vida abundante se você tiver o propósito? Vou falar. Olha só. Um estudo realizado por pesquisadores ingleses concluiu que as pessoas que vivem um sentido real nas suas atividades diárias têm, em média, 30% a menos de chances de morrer. Quem vive por um propósito tem 30% a menos de chance de morrer. Não é eu que estou falando, é uma pesquisa, né? Uma pesquisa inglesa. O grupo de pessoas que tinha propósito em suas vidas vivia em média 2 anos a mais que as pessoas que não possuíam um propósito. Os soldados que iam para a guerra do Iraque, eles possuíam famílias, filhos, esposas, não tinham mais chance de voltar vivo. Por um motivo único, as pessoas que lhe amavam eram motivação para eles lutarem e permanecerem vivos, permanecerem no propósito. Qual é o seu motivo? Quem se encontra com Jesus entende o motivo. Quem realmente entende o que é a eternidade entende o motivo de estar perto dele, de viver esse propósito. O sentido da vida é uma vida com sentido. Sua vida faz sentido? Conclusão: o propósito para viver que lhe trará muitos benefícios. Saiba que pessoas que sabem o sentido de suas vidas sentem-se mais felizes e vivem sorrindo. E têm, primeiro, a maior satisfação com a vida profissional e pessoal, trabalham com amor, paixão e vivem com amor. A palavra ela nos ensina que nós precisamos fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Eu vejo nas pessoas um entendimento muito enganoso. Para de conversar aí atrás, por favor. Um entendimento muito enganoso. Sobre o quê? Sobre você entender isso aqui, ó. As pessoas trabalham com amor, né? Fazer como se fosse para Deus. O que isso significa? Eu vejo muitas pessoas que elas não entendem a profundidade disso. Fazer aquilo que você for fazer como se fosse para Deus. E quando nós fazemos para Deus, meu irmão, eu já vi gente falando assim, em momento que a gente, né, vem, coloca nosso tempo diante de Deus, vem limpar, vem fazer alguma coisa, né, na igreja, e eu vi gente falando assim, eu não vou limpar o banheiro porque é nojento. Meu irmão, você não está fazendo para mim, você não está fazendo para Deus, você não está fazendo para líder, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para a pastora, você está fazendo para Deus. Entregue o seu melhor, independente daquilo que você acha. Mas eu acho isso, não interessa. O que você planta, você vai colher. Consegue entender isso? Né? E nessa situação eu falei para a pessoa, faz o seguinte, me dá a bucha e o sabão que eu vou e faço. Eu vou e faço, não tem problema. Então olha a profundidade, fazer como se fosse para Deus. Você entrega o seu melhor para Deus? Entregue o seu melhor no seu trabalho, entregue o seu melhor no seu relacionamento, e aí você vai entender. Segundo ponto, sentimento de gratidão, chances mais claras de ser gratos pela vida que tem. Olha só isso, né? Então, viver o propósito nos traz um sentimento de gratidão. Você entende, falar, caraca, Jesus ele morreu por mim para me dar a vida eterna, para que eu tenha um propósito, para que eu não seja um perdido, para que eu não me perca nos meus pensamentos, em pensar que eu não posso, em pensar que eu não consigo, em pensar que eu não vou, em pensar que eu sou menor, que eu não vou conseguir, em que eu não vou conseguir entrar numa faculdade, que eu não vou conseguir fazer um curso, que eu não vou conseguir um trabalho para ganhar, né, 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Só o Marcelo e o Josué dão um amém aqui. Dá um amém em nome de Jesus. 10 mil reais por mês, 20 mil por mês, 50 mil.
deixa eu falar para você, isso é nada diante de Deus. Deus está lá de cima te olhando assim. Eu fico imaginando essas coisas. Na minha cabeça, Deus está lá de cima te olhando assim, falando, olha lá, rapaz, o cara não desiste. Passou por tantas coisas, passou por tanta dificuldade, a célula não vai para frente, e ele continua, ele está perseverante. Nossa, cara. E aí Deus, ele não precisa de nada, nem de estralar os dedos, igual Thanos, né? Brincadeira. Ele não precisa de nada para te fazer viver um propósito abundante. Então, se você não descobriu, descubra logo o seu propósito de vida para parar de viver uma vida sem sentido. Descubra o seu propósito e viva uma vida totalmente que faz sentido. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Pode desligar as luzes, por favor. De olho fechado. Comece a pensar nesse momento. Comece a pensar, a perguntar para Deus, fala, Deus, qual o meu propósito? Talvez você tenha um sentimento no seu coração que você não é cheio. Talvez você tenha esse sentimento que fala no teu coração, fala, nossa, mas me falta algo. E eu te falo hoje que o que falta é o propósito. É se entregar 100%, é sem medidas. Deus, Ele não tem autoridade para fazer algo no coração de alguém que não se entrega. Ele nos deu livre arbítrio. Ele nos deixou livre para que nós possamos tomar as nossas escolhas, mas ainda assim, Ele envia pessoas, Ele usa pessoas para que nós possamos ter o propósito totalmente de volta. Você nasceu, no seu nascimento, você tinha o propósito, mas veio o mundo roubou teu coração, o mundo roubou sua mente, o mundo te fez pensar coisas que você não gostaria. Isso pode parecer até normal, isso pode parecer até algo transparente, mas Deus te diz hoje, você tem um propósito. Você não veio simplesmente para ser mais um. Você não é apenas mais uma pessoa, apenas um erro dos seus pais, apenas um erro, que alguém cometeu. Você não é. Você não é apenas uma pessoa que acorda todo dia, trabalha, estuda, dorme. Acorda, trabalha, estuda, dorme. Talvez a tua vida não esteja fazendo sentido. Talvez a tua vida seja uma vida parada. E você olha para dentro de si e fala, Deus, eu preciso encontrar o meu propósito, eu preciso saber qual é o meu propósito. Então, em nome de Jesus, começa a orar. Independente de quem você é, fala, Deus, eu quero entender o meu propósito. Eu quero entender o porquê eu fui chamado, em nome de Jesus. Eu quero entender o porquê que eu estou aqui hoje. Eu quero entender o que o Senhor tem feito em minha vida. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim hoje. Eu não quero mais viver uma vida dissoluta, uma vida sem sentido, uma vida que não vem do Senhor. Eu não quero mais viver essa vida, Deus. Me fala, traz algo novo sobre mim, traz algo novo sobre a minha vida, porque eu desejo, fala para Ele, fala, Senhor Deus, eu desejo
Eu desejo, fala para Ele em nome de Jesus. Eu quero ouvir tua voz, fala: Deus, eu desejo viver o teu propósito. Eu não quero ser apenas mais um, eu não quero significar mais um erro dos meus pais, eu não quero ter um significado baixo aqui nesse mundo, mas o Senhor diz que o teu propósito me leva além, me faz ir além, me faz crescer, me faz produzir, me faz ser alguém digno, alguém que é honrado nessa terra. Senhor Deus, traz esse propósito sobre o meu coração. Coloca a mão na sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Coloca a mão na cabeça, fala assim: Senhor Deus, repete com força, meu irmão. Senhor Deus, assim como a sua palavra me ensina em Romanos 12:2, transforma a minha mente, refaz todo pensamento, tudo aquilo que me tira do propósito, em nome de Jesus eu declaro, está fora dos meus pensamentos, está fora do meu coração. Eu não quero ser apenas mais um, eu quero ser alguém que vive o propósito que o Senhor tem, em nome de Jesus. Coloca a mão na sua boca nesse momento, fala assim: Senhor Deus, que as minhas palavras sejam palavras que vêm do seu Espírito Santo, para que eu possa tocar e alcançar pessoas, aqueles que precisam do Senhor, aqueles que acham que não precisam. Em nome de Jesus, unge a minha boca, unge os meus lábios, unge a minha língua, que da minha boca saiam palavras que vêm de Ti, que eu não possa jogar fora a oportunidade de estar contigo. Coloca a mão no seu ouvido em nome de Jesus e repete assim, fala: Senhor Deus, os meus ouvidos, eu declaro hoje que ouvirão apenas a voz do Senhor, e nada, nem ninguém, palavra alguma, vai me tirar do propósito que o Senhor me mostrou hoje. Em nome de Jesus eu declaro que os meus ouvidos vão estar atentos e perceptíveis ao seu falar, Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre os seus olhos, não coloca a mão no olho, coloca a mão sobre os seus olhos e declara assim, fala: Deus, que os meus olhos entendam que eu preciso ver além daquilo que o mundo vê. Abra os meus olhos, tira as escamas que me prendem ao passado, que me prendem aos costumes do passado. Tira as escamas que me prendem àquilo que eu fazia. Tira as escamas que me prendem a angústias passadas, a tristezas passadas, a situações passadas, que eu possa ver e viver. Fala para Ele que eu possa ver e viver o Teu propósito todos os dias. Mostra para mim o caminho, Deus. Eu quero seguir em nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Senhor Deus, porque nós fizemos uma escolha hoje de viver esse propósito, não de ter uma vida mediana, uma vida mais ou menos, mas nos entregar por inteiro a Tua palavra, mas nos entregar por inteiro aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem trazido. Nós temos visto um mundo que se aproxima do final, do fim. Nós temos observado, Senhor, mas nós nos colocamos diante do Senhor e declaramos que nós vamos até o fim. Até o fim. Nós não vamos desistir, não vamos olhar para trás. Que o mundo não faça mais sentido. Em nome de Jesus. Dê a sua melhor salva de palmas. Fer.
Glória a Deus. Amém? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Hoje estava conversando com uma pessoa falando, cara, vem que Deus, vem para a arena, Deus te traz vigor, Deus te traz algo novo, né? E não é o que eu falo, é o que eu vivo, né? Deus me revigora, me traz forças novas, em nome de Jesus. Amém. Estamos sem visitantes hoje, né? Gente, eu queria lembrar vocês, tá? Quem é que nunca foi no Revisão de Vidas? Levanta a mão. Não foi, né? Duas pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Gente, dia 27, esse sábado, é um dia que vai marcar a vida de vocês. Né? Não entendi. Próximo sábado? Sem ser semana que vem no outro. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Faça sua inscrição. Fala com o seu líder. Não perca essa oportunidade da sua vida. E vocês que estão aqui na igreja, amanhã a gente tem mais uma oportunidade de trazer uma pessoa aqui para a igreja, ter esse contato com Deus. E eu quero um amém bem forte de quem já fez o revisão, mostrando o quanto bom é o revisão. Amém? Isso é a revisão de vidas. Faça a sua inscrição, fala com o seu líder, né? Primeiro lote, R$100 só. Normalmente é 599, liberou por 100, né? Amém, R$100. Alimento o dia inteiro, o melhor dia da sua vida, a partir de 7h30 da manhã, com aquele banquete. Meus irmãos, traz os tupper, tô brincando. Faça o revisão de vidas e chame os seus amigos, amém? Amém. Pessoal da ordem de culto, me ajuda a arrumar o banheiro, as cadeiras também, em nome de Jesus. E fazem assim com as mãos, todo mundo. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Pai, por esse arena. Muito obrigado, Pai, pela maior bênção que nós temos, que é a salvação. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui respirando, a gente teve alimento, é sinal que a gente tem propósito. Nos ensina a viver o propósito todos os dias, em nome de Jesus, nos leve em segurança e que a palavra lançada hoje possa gerar frutos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, galera. Hoje a gente tem o aniversário da Samara. Samara, não errei não, né? Glória a Deus por isso. Eu esqueço. Ela sabe que eu esqueço.